A dinâmica econômica global vive um momento decisivo, com duas superpotências em rota de colisão. De um lado, os Estados Unidos, buscando preservar sua influência histórica sobre o comércio internacional. Do outro, a China, determinada a consolidar sua ascensão e reduzir sua dependência de mercados tradicionais. O estopim dessa disputa foi o anúncio, em 4 de fevereiro de 2025, de uma nova tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas. Washington alegou que a medida era necessária para proteger a indústria nacional e corrigir o persistente déficit comercial. Porém, a reação chinesa foi rápida e precisa. Apenas 6 dias após a decisão americana, Pequim respondeu com um pacote de tarifas no valor de 14 bilhões de dólares. O impacto dessas contramedidas foi sentido imediatamente nos mercados internacionais, que reagiram com quedas acentuadas e uma onda de incerteza. Essa não foi apenas uma retaliação econômica, foi uma mensagem clara. A China não aceitará passivamente tentativas de limitar seu crescimento. Diferentemente de embates anteriores, como a guerra comercial de 2018, essa nova ofensiva foi cuidadosamente planejada. As autoridades chinesas escolheram setores específicos da economia americana, mirando áreas estratégicas com potencial de causar prejuízos significativos. O primeiro alvo foi o setor energético, uma das principais apostas dos Estados Unidos nos últimos anos. O governo chinês impôs uma tarifa de 15% sobre o gás natural liquefeito, GNL, e o carvão importados dos Estados Unidos. Essa medida atingiu diretamente empresas que investiram bilhões na expansão de suas operações para o mercado asiático. No entanto, Pequim já havia se antecipado. Substituiu o fornecimento americano por contratos com a Rússia, o Catar e países do Oriente Médio, mantendo o abastecimento interno sem prejuízos e deixando as exportadoras americanas lutando para encontrar novos compradores. A ofensiva chinesa não parou por aí. O setor agrícola, uma das bases da economia americana, foi o próximo alvo. Pequim aumentou tarifas sobre a importação de máquinas agrícolas, prejudicando gigantes como John Deere e Caterpillar. Essas empresas, que há anos aproveitam a demanda chinesa por equipamentos modernos, agora enfrentam uma retração nas vendas e um cenário de incerteza. Além disso, os agricultores americanos, que dependem desses maquinários para manter sua produtividade, passaram a lidar com custos mais elevados e uma redução no interesse do mercado chinês. Outro golpe estratégico foi direcionado ao setor automotivo, um pilar histórico da economia dos Estados Unidos. A China anunciou tarifas sobre caminhonetes e veículos de grande porte, atingindo diretamente fabricantes como Ford e General Motors. Enquanto isso, as montadoras chinesas, impulsionadas por incentivos governamentais e avanços tecnológicos, continuam a expandir suas vendas internas e externas. Marcas europeias e japonesas também aproveitam o momento, conquistando fatias de mercado que antes pertenciam às montadoras americanas. Contudo, a disputa não ficou restrita às tarifas tradicionais. Pequim abriu uma nova frente no campo tecnológico, um setor estratégico na disputa pelo domínio econômico global. As autoridades chinesas anunciaram uma investigação antitruste contra o Google, sob a acusação de práticas anticoncorrenciais no mercado de publicidade digital. Essa medida tem potencial para causar um prejuízo bilionário à empresa americana, que depende da China como um de seus principais mercados de receita publicitária. Analistas acreditam que essa ofensiva pode se estender a outras gigantes, como Apple e Microsoft, caso a situação se agrave. Mas o ponto mais delicado dessa guerra comercial está relacionado ao controle de metais raros. A China domina cerca de 70% da produção global desses materiais, essenciais para a fabricação de chips eletrônicos, equipamentos militares, carros elétricos e uma ampla gama de dispositivos tecnológicos. Em uma decisão estratégica, Pequim anunciou restrições à exportação de 25 desses elementos,
comprometendo diretamente a capacidade produtiva de empresas americanas, como Intel, Tesla e Boeing. Essa não é a primeira vez que o governo chinês recorre a essa tática. Em 2010, durante uma disputa diplomática com o Japão, Pequim restringiu o fornecimento de metais raros, causando uma crise na indústria eletrônica japonesa. Linhas de produção foram interrompidas, os custos dispararam e a dependência japonesa desses materiais ficou evidente. Agora, os Estados Unidos enfrentam o mesmo risco, com o agravante de que o mercado global está ainda mais dependente desses insumos. O impacto dessa tensão comercial já ultrapassou os limites bilaterais. Países europeus, que tradicionalmente mantêm uma aliança sólida com os Estados Unidos, começaram a reavaliar suas estratégias comerciais. Alemanha e França expressaram preocupação com as consequências de um conflito prolongado, enquanto o Reino Unido acompanha a situação com cautela, temendo reflexos em suas cadeias de suprimentos. No Japão e na Coreia do Sul, há um receio crescente de que o aumento das tarifas e as investigações tecnológicas se estendam a outros mercados asiáticos, comprometendo investimentos e operações regionais. A China, por sua vez, fortalece seus laços com a América Latina, especialmente com o Brasil e a Argentina, ampliando o comércio de soja, milho e carne. Na África, os investimentos em infraestrutura continuam aumentando, consolidando a influência econômica chinesa em setores estratégicos, como mineração e telecomunicações. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam dilemas internos. O setor tecnológico, representado por empresas como Nvidia, Qualcomm e Meta, pressiona o governo a buscar soluções diplomáticas. A indústria agrícola, especialmente em estados tradicionalmente aliados à base eleitoral americana, teme prejuízos prolongados. No entanto, a posição oficial continua firme. As tarifas são parte de uma estratégia para preservar empregos e manter a liderança global. Essa postura, no entanto, pode gerar um efeito contrário. Se a escalada persistir, os Estados Unidos correm o risco de isolar-se em um sistema internacional cada vez mais interconectado e dinâmico. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o país consolidou sua influência econômica por meio de acordos comerciais, instituições internacionais e parcerias estratégicas. No entanto, o atual cenário mostra sinais de desgaste nesse modelo. O uso recorrente de tarifas e sanções tem gerado desconfiança até mesmo entre aliados tradicionais, como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul, que começam a buscar alternativas para diversificar suas relações comerciais. A China, por sua vez, demonstra ter aprendido com conflitos passados e parece disposta a suportar o impacto inicial das sanções enquanto reestrutura suas cadeias de suprimentos e reforça parcerias globais. O governo chinês tem investido de forma intensa na construção de rotas alternativas de comércio, como a iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, que conecta a Ásia, a África e a Europa por meio de uma vasta rede de infraestrutura. Esse projeto não apenas amplia o alcance econômico de Pequim, mas também fortalece suas relações diplomáticas com países que compartilham interesses comerciais e tecnológicos. Além disso, a China tem aumentado significativamente suas reservas estratégicas de matérias-primas essenciais, especialmente metais raros, fundamentais para a indústria de tecnologia. Em paralelo, o país tem incentivado o crescimento de empresas nacionais nos setores de semicondutores, automação e inteligência artificial, buscando reduzir sua dependência de tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos. Essa estratégia de autossuficiência tecnológica foi acelerada após as sanções impostas à Huawei, que, apesar das dificuldades iniciais, conseguiu se reestruturar e manter sua posição competitiva no mercado global. No contexto diplomático, o embate entre as duas potências também provoca realinhamentos geopolíticos. A Rússia, por exemplo, tem se consolidado como uma aliada estratégica da China, especialmente no fornecimento de energia.
Os contratos bilionários de gás natural e petróleo entre Moscou e Pequim fortalecem ambos os lados e reduzem a capacidade dos Estados Unidos de pressionar economicamente o governo chinês. Da mesma forma, países emergentes como Brasil, Índia e África do Sul têm demonstrado interesse em estreitar laços com o gigante asiático, especialmente em fóruns multilaterais, como o BRICS. Essa rede de alianças, somada à crescente influência chinesa na Ásia e na África, sugere que o cenário econômico global pode estar entrando em uma nova fase de multipolaridade, onde o domínio comercial não será mais exclusivo de uma única potência. Os Estados Unidos, ao insistirem em políticas de contenção, arriscam não apenas perder participação em mercados estratégicos, mas também dificultar futuras negociações comerciais. O desfecho dessa disputa permanece incerto. O que se sabe, no entanto, é que o embate entre as duas maiores economias do planeta não se restringe a tarifas ou barreiras comerciais. Trata-se de uma batalha pela supremacia tecnológica, produtiva e estratégica, cujo resultado pode redefinir o comércio internacional nas próximas décadas. Essa disputa não afeta apenas as trocas comerciais diretas entre os dois países. Seus efeitos se espalham por cadeias globais de fornecimento, afetando empresas e consumidores em diversas partes do mundo. O aumento de tarifas sobre componentes eletrônicos, por exemplo, encarece a fabricação de dispositivos eletrônicos no Sudeste Asiático, impactando os preços finais de produtos que chegam a mercados na América Latina e na Europa. Da mesma forma, as tarifas sobre produtos agrícolas americanos alteram os fluxos de exportação, beneficiando países como Brasil e Argentina, que ocupam o espaço deixado pelos fornecedores dos Estados Unidos. Essa interdependência revela uma realidade inescapável. A economia global funciona como um sistema de vasos comunicantes, onde decisões tomadas em Washington ou Pequim reverberam em mercados de todos os continentes. À medida que a tensão aumenta, cresce também o temor de que essa guerra comercial se transforme em uma competição prolongada, marcada não apenas por tarifas, mas também por sanções tecnológicas, embargos seletivos e estratégias de dissuasão econômica. A grande questão é: até que ponto essa disputa pode se prolongar antes de causar danos irreparáveis ao sistema econômico global? Historicamente, guerras comerciais prolongadas tendem a gerar mais prejuízos do que benefícios, como demonstrado na década de 1930, com a aprovação do Ato Tarifário Smoot-Hawley, que aprofundou a Grande Depressão nos Estados Unidos. Agora, diante de um cenário global interconectado e digitalizado, os riscos são ainda maiores. E você, acredita que os Estados Unidos conseguirão manter sua posição ou a China já consolidou seu caminho rumo ao topo? Deixe sua opinião nos comentários e siga o canal para mais análises sobre os bastidores do cenário global.